O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que assim, esse nosso encontro também fica gravado e disponível no YouTube, né? Aqui nós estamos muito felizes em dar continuidade ao ciclo de palestras sobre saúde digital, a bloco da gestão, e do bloco da gestão nós estamos conversando a respeito sobre as políticas públicas, né? Federais, estaduais, municipais e seus desdobramentos. Hoje nós estamos com muita felicidade porque é a última palestra desse nosso bloco e, assim, não menos importante, a mãe de todas, né? A que mais transversaliza qualquer uma das outras que vierem, que são as políticas públicas de humanização na saúde. Nós temos dois colegas muito importantes aqui conosco, professores doutores da Universidade Estadual do Ceará, mas eles vão contar para nós, assim, a imersão, a inserção deles nesse projeto de implantação e pensamento mesmo dessas políticas de humanização, da história do início em que ela se transformou e como é que ela está ajudando a transformar as outras, né? A implantação e implementação das outras. Nós temos aqui o professor Dr. José Maria Ximenes Guimarães e nós temos o professor Dr. Erasmo Miessa Ruiz e, assim, estamos dentro do projeto Ciclo Palestra Saúde Digital e agradecemos bastante já a presença de vocês. Então, gostaria que vocês se apresentassem e depois a sala de aula é de vocês. Sejam muito bem-vindos. Tá um olhando para o outro aqui, né, Zé Maria? Então, deixa... Erasmo, pode começar. Eu vou começar me apresentando, então. Eu sou Erasmo Ruiz, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, hoje vice-coordenador do curso de terapia ocupacional, psicólogo de formação. Boa tarde, né? Desde já obrigado, professora Sheila, pelo convite. Eu sou José Maria Ximenes, sou enfermeiro de formação, atualmente servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza e docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual do Ceará. Então, Erasmo, eu penso que talvez seja interessante a gente compartilhar essa fala, não é isso? Sim. Eu acho que a gente pode resgatar um pouco essa construção histórica, né, da política de humanização, que você participou aí ativamente desse processo, e depois a gente traz para o debate alguns elementos da implantação no campo da gestão, talvez aqui no estado do Ceará. Eu acho Perfeito. que é interessante para a gente discutir. Então, vamos nessa, né? Primeiro, agradecer o convite, é uma honra estar aqui para conversar sobre humanização, para conversar sobre a Política Nacional de Humanização. É muito difícil demarcar um momento histórico onde essa questão começa, né? Se a gente for radicalizar nesse mergulho histórico, a gente poderia começar essa história a partir do desenvolvimento das comunidades cristãs, né? Lá pelo século II, século III, e começaram a propor uma nova forma de olhar as intervenções sobre a saúde, sobre a doença,
ou então a gente poderia começar essa história a partir aí dos valores que foram sendo construídos pela Revolução Francesa e a perspectiva iluminista de se pensar o ser humano. Mas para não ir tão longe, né, e por conta do nosso tempo ser escasso, a gente começa pensando em alguns questionamentos que são formulados a partir aí das primeiras décadas do século passado, principalmente no campo da pediatria, né? Onde se percebia com uma certa nitidez que alguma coisa estava errada na forma como se lidava com as crianças. Pensando na perspectiva de atendimento, se notava que as crianças necessitavam de intervenções que eram qualitativamente diferentes daquelas dos adultos. E pensando na questão das determinações culturais, ficava claro que a criança tinha que ter uma linguagem própria. Então, se começa a se pensar mudanças nas enfermarias, por exemplo, para se combater um fenômeno que na época era chamado de hospitalismo, né? Ou seja, uma doença, entre aspas, que acontecia nas enfermarias e atingia particularmente as crianças, com sintomatologias correlatas a processos depressivos, o que muitas vezes levava a demora no processo de recuperação da saúde ou mesmo até a morte. Daí se começa a questionar todo um conjunto de ações que precisavam ser transformadas dentro dos hospitais para que as práticas pudessem atender mais diretamente as pessoas em suas necessidades, não só sanitárias, mas também de ordem psicossocial. Então, o marco no Brasil para esse questionamento vai, portanto, nesse período mesmo, a partir dos anos 50, 60, 70, com todo um conjunto de concepções que são trazidas a partir da psicologia das relações humanas, que invade o campo das organizações e também atinge os hospitais, ok? E, resumidamente, se preconizava que a grande transformação necessária era no nível de como as pessoas se tratavam. A princípio, isso parece ter muito sentido, até porque você ser bem tratado, tratar bem as pessoas, estar num lugar que seja receptível e amigável, parece fazer todo sentido, né? Mas, aparentemente, isso não era o suficiente, haja visto que não havia propriamente um conjunto de ações relativamente objetivas que fossem preconizados a partir de ações institucionais vindas de uma política de Estado. Então, o primeiro grande marco acontece no início desse milênio, a partir do Programa Nacional de Atenção Hospitalar, que é desenvolvido pelo ministro da época, o José Serra, ok? A grande herança desse processo foi começar a discutir determinadas mudanças de ordem prática que eram necessárias nos hospitais. Daí se criou, entre outras ações, a ideia de se formar os GTHs, Grupos de Trabalho de Humanização, que, inseridos em cada espaço, iriam identificar as ações que eram necessárias para realizar processos de mudança. Mas ficava a questão, buscar práticas humanizadas era algo que só deveria acontecer nos hospitais? Ou era uma necessidade colocada por todo o sistema de saúde? E mais, era possível se falar em práticas de humanização se o poder de intervenção das pessoas, seja do corpo de gestão, seja dos trabalhadores em geral, fosse extremamente restrito e superficial? A partir dessas discussões, então, se começa a pensar no primeiro mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a perspectiva de uma política que pudesse ser mais abrangente e que pudesse discutir de uma forma geral a própria estruturação do Sistema Único de Saúde para, a partir dessa discussão e a inserção de determinadas práticas, alguns processos de trabalho pudessem ser radicalmente redimensionados. E aí eu estou usando uma expressão que é recorrente dentro da Política Nacional de Humanização,
que é a problemática da intervenção nos processos de trabalho. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, né? É possível a gente falar em humanização de saúde em unidades hospitalares ou unidades básicas, onde faltam insumos básicos para atender aos usuários? É possível a gente falar em humanização de saúde, onde a estrutura da gestão é baseada em um viés extremamente autoritário e verticalizado na construção das relações com os trabalhadores? É possível falar em humanização onde as condições das estruturas dos espaços físicos são extremamente insalubres, tanto para quem trabalha quanto para os usuários? A partir dessa discussão, então, se começa a estruturar uma ideia onde a humanização não era meramente uma transformação de ordem subjetiva, não era meramente pensar a construção daquilo que a gente poderia chamar de um bom homem, ok? Mas era, sim, dar condições adequadas para que determinadas práticas pudessem realizar várias formas de inclusão dentro dos serviços, tá? Então, quando a gente está falando no Humaniza SUS, a gente apostava em algumas inovações, né? Por exemplo, a defesa de um SUS que reconhecesse a diversidade do povo brasileiro e oferecer a mesma atenção de saúde sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e orientação sexual. Estabelecer vínculos solidários de participação coletiva nos processos de gestão. Desverticalizar essas relações de gestão. Mapear e interagir com as demandas sociais, coletivas e subjetivas específicas dos territórios. A valorização dos diferentes sujeitos que eram implicados no processo de produção de saúde, usuários, trabalhadores e gestores. O fomento de autonomia e do protagonismo desses sujeitos e desses coletivos. E o aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos, entre outras inúmeras possibilidades, ok? Eu comecei a participar efetivamente da Política Nacional de Humanização por volta aí do final de 2005, a passagem para 2006, e fiquei inserido na política até mais ou menos 2015, ok? Muitas experiências interessantes, muitas práticas inovadoras, muitas transformações qualitativas extremamente importantes começaram gradualmente a acontecer nos serviços. Agora, hoje nós temos uma situação que é complexa, interessante, né? O que aconteceu com a Política Nacional de Humanização? Se alguém que está nos ouvindo perguntar assim, onde é que fica sediada a Política Nacional de Humanização no Ministério da Saúde? Para que telefone eu ligo para falar com alguém da PNH para que se possa remeter cartilhas para apoiar um processo de implantação de visita aberta no meu hospital? Com quem que eu converso? E a nossa resposta hoje é com ninguém. Aí isso pode causar uma certa surpresa para as pessoas, né? Porque se fala muito em PNH, se fala muito de uma política nacional de humanização. Só que, efetivamente, a política hoje ela tem uma grande marca que é de ordem cultural. As práticas, elas tenderam a se capilarizar de tal maneira que hoje a gente pode dizer que existem ações de humanização espalhadas pelo Brasil inteiro que são baseadas ou inspiradas nos princípios da Política Nacional de Humanização, mas que são realizadas de forma absolutamente autônoma, ok? Por quê? Porque a PNH hoje, na verdade, ela é um traço da cultura dos trabalhadores do SUS e visa tão somente a atender às necessidades que começam a ser engendradas pelos serviços. É curioso, né? A gente entra, por exemplo, na internet e vê que existem sites do Ministério que dizem que existe uma Política Nacional de Humanização,
oferecem, inclusive, o local, telefone, sala para a gente entrar em contato, só que, de fato, isso não existe, ok? Não há uma estruturação hoje dentro do Ministério da Saúde que se responsabilize por uma política nacional de humanização, e o discurso oficial é de que a política estaria transversalizada em outras políticas e ações do Ministério, ok? Eu acho que o grande ganho que ocorreu em relação à PNH foi justamente essa difusão de práticas e saberes, que são gradualmente assimilados pelos trabalhadores e, de alguma forma, hoje, elas acabam sendo reanimadas a partir de um dispositivo muito interessante chamado Rede Humaniza SUS, ok? O que é a Rede Humaniza SUS para quem ainda não conhece, para quem ainda não teve a experiência de acessar essa comunidade? A Rede Humaniza SUS é uma comunidade de blogs, onde centenas e centenas de pessoas têm perfis, e nesses perfis são publicadas postagens com reflexões de ordem teórica, ou então falando de determinados processos de humanização inspirados na Política Nacional de Humanização, que começam a ser implantados. Por exemplo, se um hospital público em Cuiabá implanta o processo de acolhimento com classificação de risco, pode ser que algum trabalhador descreva a implantação desse projeto, ressaltando facilidades e dificuldades. Alguém que esteja no outro lado do país, pensando no mesmo processo ou num processo similar, terá contato direto tanto com o conteúdo dessa postagem, quanto a possibilidade, inclusive, de trocar experiência, falar com pessoas que estejam realizando a implantação no outro espaço. Ou seja, a proposta da Rede Humaniza SUS é a construção de uma inteligência coletiva que anime políticas de humanização nos territórios, ações de humanização nos territórios, anime secretarias de saúde, distritos, não importa, a implantarem suas práticas e políticas, ok? Porque, de fato, a nível do Estado, a nível do governo federal, oficialmente, hoje, não existe mais uma política nacional de humanização. Alguém poderia me perguntar, isso é bom, isso é ruim? Eu não vou necessariamente arbitrar uma qualidade de bom ou ruim em relação a isso, mas apenas ressaltar um aspecto que eu acho extremamente positivo. É como se a política ganhasse autonomia a partir das práticas de trabalhadores e gestores e, naturalmente, se capilarizasse por essas práticas, a tal ponto que, hoje em dia, podemos falar em inúmeras ações de humanização que não precisam mais de uma orientação ou de uma condução de uma política centralizada no ministério. Okay? Então, esse aspecto é extremamente positivo. Por outro, a falta de uma visibilidade institucional da Política Nacional de Humanização pode dificultar, por exemplo, que as pessoas possam buscar determinados materiais, como cartilhas, textos, que pudessem efetivamente qualificar as ações que são realizadas nos territórios. Embora esses materiais têm visibilidade na internet e podem ser obtidos a qualquer momento. E é um paradoxo, né? Hoje, por exemplo, quando pessoas vão prestar concursos públicos na área da saúde, invariavelmente, boa parte desses concursos colocam questões relacionadas à Política Nacional de Humanização, ok? Só que a política, enquanto um viés institucional, nesse momento, ela não existe. Existe muita discussão hoje em listas de WhatsApp, onde existem consultores que trabalharam na PNH, se essas mudanças mais recentes que estão ocorrendo no Ministério da Saúde, elas podem efetivamente produzir uma situação, um clima que privilegia esse reaparecimento. Mas, provavelmente, se isso acontecer, será numa formulação que poderá ser um tanto diferente daquilo que foi no passado. Ok?
Então é isso. Existe uma política nacional de humanização, mas, ao mesmo tempo, não existe uma política nacional de humanização como a gente entenderia uma política vinculada a um ministério. Existe, sim, práticas que animam culturalmente no SUS ações de humanização inspiradas na PNH. Joia. Interessante, Erasmo, tudo isso que você traz, né? E eu resgataria aqui um ponto que eu considero extremamente importante, né? Que é a gente pensar. A política nacional de humanização, ela nasce ancorada nessas questões, né? Que você coloca do ponto de vista das relações humanas, do ponto de vista das relações de trabalho, do ponto de vista da organização das práticas de saúde, e foi sistematizada como uma política visando, a meu ver, nesse momento, qualificar, né, os processos de trabalho em saúde, qualificar as práticas de cuidado em saúde, num processo, eu diria, de construção do SUS, que você sinaliza bem, quando nesse processo de construção, a gente tinha ainda um cenário que necessitava de expansão da rede, né? Que necessitava de qualificação da força de trabalho, mas que necessitava, sobretudo, melhorar as relações ainda muito calcadas na autoridade do saber profissional, do saber poder dos profissionais de saúde, com relações extremamente hierarquizadas, por vezes autoritárias, né? Desconsiderando esse contexto sociocultural dos usuários, as diferenças regionais e etc. Nesse sentido, eu penso que a PNH ela teve uma contribuição imensa como um convite, né, a se refletir os modos de produção de saúde, particularmente nas intervenções, nos processos de trabalho, para que as equipes pudessem se perceber enquanto produtoras de cuidado, numa perspectiva de horizontalização das relações, né? Aprendendo a considerar o saber popular, a cultura, a regionalidade e todas essas questões. Então, assim, para além de tudo isso que você traz, a PNH é, na verdade, pensada ou foi pensada como uma política mesmo de valorização da dignidade humana e, sobretudo, uma perspectiva de defesa da garantia do direito à saúde, né? Sim. Pensando as práticas de saúde na sua dimensão técnica, né? Da qualidade desse cuidado produzido, mas também pensando numa dimensão política, né, desse compromisso radical com um cuidado respeitoso, né, no que diz respeito, eu vou chamar aqui entre aspas, à dignidade humana, né? Então, assim, eu diria que a PNH, naquela época que a gente começa a trabalhar, e aí você resgata bem que ela nasce, inclusive, a partir de experiências exitosas, né? Eu penso que o grande desafio, quando a política é instituída em 2003, 2004, enquanto política de governo, né? Mas ela nasce com uma proposta diferente de transversalizar todas as outras políticas, né? Não é uma política situada num único espaço demarcado dentro do Ministério, mas como uma oferta, né, de dispositivos para transversalizar e ampliar o diálogo entre os diferentes saberes e sujeitos envolvidos nessa perspectiva da produção de saúde, e aqui resgato, né, que nesse lugar se entendia por sujeitos envolvidos nessa produção, os gestores, os trabalhadores e os usuários, o nosso grande desafio era capilarizar, né? Sim. Capilarizar a política para dentro do sistema de saúde, numa perspectiva de conferir sustentabilidade dessas práticas, né? Uma perenidade dessas práticas, respeitando-se, lógico, né? Todas as perspectivas, toda a singularidade dos diferentes territórios, dos diferentes serviços, né? Das equipes também e os modos de organização disso.
Se por um lado a gente avançou de 2003, talvez até 2015, né, numa expansão da política, nessa perspectiva da sustentabilidade, numa lógica de introduzir nos serviços de saúde uma nova racionalidade, que não somente a técnica, mas sem desconsiderar a técnica, levasse em consideração a subjetividade, eu penso que a gente avançou muito na implementação dos dispositivos da PNH, né? Mas eu diria que esse avanço, essa perspectiva de capilaridade, sustentabilidade, enquanto política sistematizada, e aí eu gosto da sua fala, temos uma política, mas não temos uma política. Então, eu percebo isso da seguinte forma: de alguma forma, se a gente cresceu enquanto capilarização da política, paradoxalmente, esse crescimento, de algum modo, promoveu um certo esvaziamento da política enquanto uma prática, enquanto uma intervenção sistematizada, institucionalizada. Por que eu Uhum. estou falando isso? Porque eu lembro que a partir de 2010, né, a gente começa pela primeira vez a sistematizar de forma mais organizada, mais instituída, a implantação das redes de atenção. E a gente começa pelas redes temáticas, né? A gente começa pela rede Cegonha, para atenção materno-infantil, a gente começa pela rede de atenção psicossocial, a gente começa pela rede de urgência e emergência, que eram grandes gargalos do SUS naquele momento, inclusive pela demanda, inclusive pela não só pela demanda, mas pela dificuldade de acesso das pessoas aos serviços e às vezes práticas ainda não concatenadas com a perspectiva humanística do processo de cuidado em saúde. Então, na medida que a gente começa a implantar essas redes, o Ministério começa intencionalmente, para dentro dos modos de organização da rede, incorporar diretrizes, incorporar dispositivos da Política Nacional de Humanização. Na medida em que isso acontece, é como se a política, enquanto uma proposta sistematizada, ela fosse se esgarçando e se diluindo no corpo das redes. Essa é uma percepção minha, que talvez ela não seja necessariamente a mais correta, mas é uma percepção que a gente viu muito fortemente, né? Ou seja, aquilo que era desejo de capilaridade, de sustentabilidade da política, transversalizar todos os modos de produção de cuidado, todos os serviços e todas as redes, por outro lado, contribuiu para um certo esvaziamento da política enquanto intervenção sistematizada, a partir desse lugar de pensar um saber fazer, né, ou convidar a uma promoção de cuidado dentro dessa perspectiva, né? Então, resgatando isso, se a gente for lembrar, por exemplo, a rede Cegonha, que foi a primeira mais fortemente induzida, considerando a questão da morbimortalidade materno-infantil, considerando, né, a questão necessária ao cuidado à mulher no ciclo gravídico, puerperal e etc., acolhimento com classificação de risco na rede Cegonha, né? A questão do direito a acompanhante de livre escolha, né? A questão do acesso, do acolhimento, mas o acesso ampliado para a realização de exames e procedimentos necessários para que essa mulher tivesse uma, uma, uma gestação mais segura. A questão do próprio transporte sanitário dentro da rede, né, para tudo isso. A oferta de um cuidado ampliado, a introdução da casa de parto, do centro de parto normal. Então, todos esses aspectos, né, eles foram procedentes, nasceram na política de humanização e hoje ainda subsistem em algumas maternidades, em alguns equipamentos da rede, por exemplo, né? O que é extremamente importante. Por outro lado, a gente ainda vive o desafio de, mesmo tendo a operacionalidade de algumas diretrizes e dispositivos da política,
a gente vive um certo esvaziamento do sentido desses dispositivos. Na medida em que há uma reprodução daquilo que na política de humanização a gente convidava os profissionais a superarem, que era, né, as práticas ainda autoritárias, às vezes processos de trabalho burocratizados, uma ênfase no protocolo desconsiderando singularidades de sujeito. Eu lembro de uma das experiências mais fantásticas que eu vi na PNH quando se fala de obstetrícia. A implantação de casa ou centro de parto normal numa área indígena em que uma mulher indígena não era obrigada a deitar numa cama, mas numa rede, considerando que essa era a sua cultura. Então, a humanização valorizou todos esses aspectos que, na medida em que capilarizou, eu penso que às vezes a gente continua tendo um pouco esse risco da reprodução daquilo que a gente tentava superar antes e no próprio contexto da política de humanização. Né? Se a gente olhar para a rede de atenção psicossocial, que foi outra, né, que eu mencionei aqui, quando a gente começa a induzir a expansão dessa rede a partir da sua estruturação de um modo mais orgânico, se a gente pensar apoio matricial, né, projeto terapêutico singular, acolhimento, né, pensar a cogestão nos processos de trabalho, na construção desse cuidado corresponsável entre centros de atenção psicossocial e outros equipamentos da rede, isso, de algum modo, foram também, né, ofertas da PNH a partir daquilo que ela sistematizou enquanto modos de pensar uma produção de cuidado humanizado. Entendendo isso que você disse, que a produção do cuidado, a humanização, ela não se dá na perspectiva da relação, do ser cordial numa relação. Ela é mais do que isso, né? Ela envolve intervenções sérias no processo de trabalho, inclusive numa perspectiva de superação da mecanização e dos processos de burocratização do trabalho em saúde, em que, por si só, estes aspectos distanciam trabalhador de usuário. Né? Uma outra dimensão muito importante é a questão da valorização da participação dos usuários nos espaços de produção de cuidado, como uma perspectiva de ruptura mesmo com as posturas mais autoritárias, mais hierarquizadas, um exercício de um saber-poder que coloca o usuário no lugar, digamos assim, do subalterno ou do subjugado no contexto das práticas de saúde, na medida em que esse usuário muitas vezes é ainda muitas vezes enquadrado ou atendido a partir de um protocolo sem a opção de escolha, né, do melhor tratamento, sem a opção de escolha da melhor forma de andar a sua vida, né, sendo que isso seja acolhida pelos profissionais de saúde. Então, tudo isso foram implantados, né, no contexto das redes, inclusive da atenção básica à saúde também, nessa expansão e consolidação das redes, né, sem negar a experiência, né, dos hospitais nesse contexto. Né? A gente tem uma experiência, um conjunto de experiências no âmbito dos hospitais que foram muito positivas do ponto de vista de repensar as práticas de cuidado, de reorientar processos de trabalho, né? De qualificar, e aí eu vou botar o qualificar entre aspas, as relações entre esses sujeitos nos espaços de cuidado, nos espaços de produção de saúde. Né? Ainda nessa linha que eu entendo que foi importante essa capilaridade, né, essa expansão da rede, eu fico pensando que a política nacional de humanização, a partir dessa oferta de tecnologias ou de dispositivos, de modos de organizar processo de trabalho e práticas de cuidado, ela tinha um compromisso muito grande com aquilo que a gente chama ou se discutia no contexto da política, que era a promoção de uma democracia institucional, né? Onde as pessoas pudessem sentar em roda, onde as pessoas pudessem discutir e construir colaborativamente as suas práticas de trabalho. E aí a gente tinha, né, algumas possibilidades de organizar equipes para essa discussão
coletiva. Então, nessa perspectiva de promover democracia institucional, de promover horizontalização das relações, de promover transversalidade dos saberes, né? E de todos esses aspectos, eu penso que em algum momento a PNH também ela sofreu muitos cortes. Ela cresceu enquanto a perspectiva de uma política de governo num contexto progressista, a gente não pode negar isso, né? Se por um lado, paradoxalmente, esse crescimento, essa disseminação, numa perspectiva de sustentabilidade, contribuiu para o seu certo esvaziamento enquanto sistematização única, eu diria que uma ruptura democrática, um processo de retomada conservadora no âmbito do governo federal foi, de certo modo, me perdoe quem discordar, mas foi, de certo modo, uma pá de cal naquilo que estava sistematizado enquanto política no seu aspecto mais amplo de intervenção dentro do sistema de saúde brasileiro. E por que eu digo isso? Porque já mais especificamente, por volta de 2016, 2017, né, após a derrubada do governo Dilma Rousseff, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, uma das primeiras coisas que ele faz é, já vinha um pouco se diluindo nas redes, mas ele, de algum modo, reduz a política nacional de humanização a um projeto de acolhimento nas portas de entrada dos hospitais. E aí a gente não pode esquecer isso. Né? Então, uma política de humanização, uma política que se preocupa com a valorização da dignidade humana, da subjetividade dos sujeitos na produção de saúde, que se preocupa em horizontalizar relações, ela se coloca na contramão de uma onda neoliberal conservadora. Então, a primeira estratégia é destituir. Por quê? Porque era uma política que trabalhava eminentemente numa perspectiva do coletivo, das relações democráticas, do respeito à voz do outro, da participação dos conselhos, da participação dos usuários. E aí, Erasmo, eu não sei qual é a percepção que você tem disso, mas isso, para mim, é um marco muito forte naquilo que ocorreu no cenário brasileiro, que eu chamo de destituição formal da política de humanização, culmina para isso que você disse, que temos uma política de humanização, mas não temos uma política de nenhuma. Primeiro, porque, do ponto de vista é, prático, ao longo do período, aconteceu esse crescimento paradoxal dela que esvaziou. E segundo, do ponto de vista formal, normativo, ela foi destituída ou reduzida a um projeto a partir de 2016, quando o senhor Marcelo Castro assume o Ministério da Saúde. E aí ela vai respirando ou agonizando no contexto das redes, no contexto daqueles dispositivos que foram implantados e que os trabalhadores até hoje, a duras penas, tentam manter no seu cotidiano de trabalho, porque entende como necessário, como uma potência na promoção de saúde, na promoção de práticas de cuidado mais resolutivas, né? Mas a gente não pode, eu repito, esquecer. Eu lembro que nos idos de 2011 eu era apoiador da política para o Ministério, para sua implantação no estado do Ceará, né? E, ao mesmo tempo, eu fui gestor dessa política na Secretaria de Saúde do Estado. Então, naquela época, a gente experimentou, eu diria, um período de efervescência muito grande de implementação desses dispositivos. Em alguns espaços, com uma certa dificuldade, a partir da rigidez institucional, a partir da rigidez burocrática e do modo de pensar a saúde de alguns gestores e de algumas equipes, mas nós avançamos. Né? Eu lembro que na rede estadual, nesse momento, nesse período, nós conseguimos implantar grupos de trabalho de humanização em todos os grandes hospitais da rede estadual.
né? Sem desconsiderar a experiência prévia que já tinha, né, do programa de humanização hospitalar lá no HGF, do programa de humanização hospitalar e depois o programa de parto humanizado do Hospital Geral César Calles, e a partir dessas experiências se potencializa a implantação de grupos de trabalho de humanização em toda a rede da Secretaria de Estado da Saúde do Ceará. Então, nós tínhamos GT nos grandes hospitais estaduais, nós tínhamos GTH no Centro de Diabetes e Hipertensão, nós tínhamos GTH em alguns dos centros de especialidades odontológicas pertencentes ao Estado, então nós vivemos uma capilaridade. E eu lembro que em 2015 para 2016, inclusive, nós fizemos uma amostra estadual de práticas de humanização, né, no centro de eventos, no contexto do Congresso Internacional da Rede Unida, que aconteceu naquele ano aqui no estado do Ceará. Então, isso diz para a gente da potência da política. Né? E aqui, espantosamente, eu lembro que as pessoas tinham um certo estranhamento, mas o doutor Simões era um entusiasta e participava fortemente do grupo de humanização, da Câmara Técnica de Humanização que nós implantamos na Secretaria de Saúde do Estado, e o doutor Simões, se eu não estou enganado, é Simões, a memória às vezes falha, né? Para falar de uma necessidade de implantação de um GTH de humanização e de práticas de humanização no SVO, né, no Serviço de Verificação de Óbito. E aí, naquele momento, a gente inclusive entendia a importância da dignidade da família, né, no acompanhar o processo de morte e de morrer do seu ente querido, e ao mesmo tempo a preservação da dignidade desse sujeito, né, que morreu. E aí eu lembro que o doutor Simões trazia a experiência de cuidar da equipe de saúde, muitas vezes adoecida, a implantação do serviço de transporte sanitário para verificação, ou pelo menos para resgate de corpos no domicílio, para garantir a emissão da certidão desse óbito à família, muitas vezes, né, sem condições financeiras de arcar com esses custos de deslocamento, ou ter acesso a um serviço de saúde mais próximo que fizesse isso. Então, nós vivemos uma efervescência com muitas experiências positivas. Né? A implantação do acolhimento com classificação de risco, que inúmeras vezes eu tive a oportunidade de discutir com a equipe, lá no Hospital de Messejana do Coração, é uma potência imensa, na medida em que havia uma dificuldade imensa na emergência pela demanda excessiva. A gente não pode negar a escassez de recursos, a dificuldade da organização dos processos de trabalho sob o efeito de intensa pressão, como acontece nas portas das emergências e etc. Então, a gente viveu muito essa discussão de uma forma muito, né, presente nesse contexto. Né? De algum modo, as experiências, como você bem assinalou, elas subsistem e é importante que elas continuem a partir do protagonismo dos trabalhadores, né, e de alguns gestores que estão comprometidos com as práticas de saúde humanizadas, podemos dizer assim. Mas eu diria que hoje a gente tem ainda um desafio. Se a política se esvaziou, nós permanecemos no desafio permanente de humanizar as práticas de saúde. Em que sentido? A humanização não se dá burocraticamente, ela não se dá por uma perspectiva cartorial de dizer que eu implantei humanização no serviço, ou eu colocar uma placa na entrada do meu serviço e dizer que a missão do serviço é produzir cuidado humanizado, isso não se dá de uma forma cartorial. É preciso uma postura permanente de construção de espaços de reflexão sobre os processos de trabalho e sobre os modos de organização das práticas de saúde. Sem isso, a humanização se esvazia. Porque, de algum modo, eu diria que aquilo que nos constitui sujeitos, né, que é o trabalho, pelo trabalho nós também nos constituímos sujeito, inclusive no trabalho em saúde. Por outro lado, esse trabalho pode ter o efeito deletério de nos desumanizar pela, Sim, pela sobrecarga, pela burocratização, pela verticalização das relações,
e principalmente, né, eu diria, pela expropriação da capacidade de organizar o trabalho, que muitas vezes os trabalhadores são vítimas no contexto das práticas de saúde. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que pensar em humanização é preciso resgatar os valores da política naquilo que você sinaliza lá no início, que é não há uma perspectiva de humanização ou de intervenção nos processos de trabalho para o desenvolvimento de práticas humanizadas se esses trabalhadores não forem protagonistas, não forem coprodutores dos modos de organização, do pensar essas práticas, da corresponsabilidade pelo planejamento, pela gestão dos processos de cuidado em saúde. E isso só se faz com grupalidade, com construção de espaços coletivos, onde se respeitem as falas e se pactue minimamente no coletivo esses modos de organização do processo de trabalho. Nós não podemos reduzir a política de humanização apenas ao ser cuidadoso ou zeloso com o usuário que chega no serviço. Isso é importante. Mas, inclusive, ser cuidadoso sem respeitar o direito desse usuário, ser cuidadoso, muitas vezes negando o acesso ou tratando-o como cuidado, também pode ser uma dimensão de desumanização, Sim. né, dos serviços de saúde. Então, é importante, eu diria, essa postura vigilante para pensar a institucionalidade de uma cultura de humanização nas organizações de humanização do cuidado nas organizações de saúde. Um outro aspecto que eu gostaria de falar a partir dessa prática é a necessidade de a gente continuar mapeando experiências de humanização no contexto dos serviços de saúde, porque se a humanização se dá nesse espaço do trabalho, ela é fruto de uma capacidade criativa e inventiva desses sujeitos, né? Que a partir do seu cotidiano, a partir das suas experiências locais, desenvolve formas inovadoras de cuidar, né? E aqui eu Uhum. lembro, e às vezes essas formas inovadoras de cuidar, elas podem não somente ser mapeadas, mas serem reproduzidas nos diferentes espaços como um modo de produzir saúde numa perspectiva da humanização. Aqui eu lembro claramente o contexto da pandemia. Como eu me encantei com a história do prontuário afetivo, Uhum. né? Num contexto de ruptura dos laços, né, com família e etc., por estar hospitalizado, pelo risco de disseminação do vírus, pelo risco de contaminação, e no período de longa internação e fragilidade, colegas profissionais de saúde conseguirem mapear uma possibilidade de estabelecer uma relação humana, valorizando dignidade, valorizando cultura, valorizando relações daqueles internados a partir de uma ideia de um prontuário afetivo. Então, eu pego o exemplo do prontuário afetivo, mas existem muitas outras, como a implantação das PICs em algumas unidades básicas de saúde, a experiência do cuidando do cuidador com diferentes estratégias em outros espaços. Então, assim, essa fala ela é muito mais no sentido de dizer que a humanização, ela, apesar de eu ter feito uma fala no sentido de dizer que em algum momento ela se esvaziou, por outro lado, ela permanece viva na capacidade criativa do coletivo de trabalhadores, e daí a importância de mapear essas práticas e, quem sabe, se não temos mais a potência da política para sistematizar e propor sua replicação, a partir daquilo que a gente convencionou chamar de um SUS que dá certo no contexto da política, é preciso reinventar formas de disseminar, eu diria, essas experiências positivas que convergem para a humanização do cuidado em saúde, seja na perspectiva dos trabalhadores, seja na perspectiva da gestão, seja na perspectiva dos usuários. O que a gente não pode perder de vista é que o cuidado humano é relacional. Ele não pode ser reduzido à tecnoburocracia das instituições de saúde. Então, é nesse sentido que a gente convida, talvez, a quem esteja assistindo ou venha
a assistir essa discussão para pensar a humanização do cuidado, né? E aí é preciso uma certa dose de sensibilidade. É preciso uma certa capacidade de parar, de se destituir, muitas vezes, do seu suposto saber para ouvir o que o outro nos tem a dizer que possa contribuir para um modo de andar a vida com mais dignidade. Um modo de andar a vida que permita, mesmo num contexto de adoecimento, né, encontrar razões para viver e viver feliz. Era isso que, nesse primeiro momento, para colocar, eu penso que ainda estou vendo aqui na tela que ainda temos um tempinho. Eu devolvo para ti, talvez, quem sabe, a gente fazer, não sei, não vou chamar de bate-volta, mas um diálogo, né? Um pouco em torno dessas ideias que a gente está lançando aqui, no meu caso, muito mais a partir da experiência vivida nos territórios, enquanto equipe, enquanto gestor, nesse lapso temporal aí que a gente presenciou a efervescência da política nacional de humanização. Meu querido, amei a tua exposição. Ela resgata, né, não só a questão das experiências vividas, mas a potência que isso abre para o novo, tá certo? Enquanto você falava, eu estava pensando em algumas questões aqui. Você fala, por exemplo, na necessidade de compilar essas experiências, de difundir essas experiências, né? Um cuidado que a gente tem que ter, para quem está nos ouvindo aí, é não transformar a PNH e os seus princípios, a PNH e as suas ações, num fetiche, né? A tal ponto de dizer o que se faz de diferente disso aqui não é humanização, ok? Então, muito cuidado com isso, né? As próprias práticas, diante das necessidades impostas pela realidade, elas sofrem algumas reformulações, o que implica na necessidade de construir novos olhares. A princípio, isso faz parte, inclusive, daquilo que a própria PNH afirma, tá? Mas eu sentia muito isso nos serviços, Zé Maria, quando as pessoas iam pedir informações, sinalizações, direções, a pergunta era, mas a gente está fazendo em acordo com a PNH? E você via práticas que a gente poderia rotular facilmente como práticas de humanização, onde tudo aquilo que a gente tinha consolidado até aquele momento necessariamente não contemplava, porque aquilo era o novo, ok? Você fala de uma certa ruptura, certa não, de uma ruptura evidente que ocorre a partir do governo Temer. Eu diria que essa ruptura já acontecia antes, né, dentro do próprio governo Dilma, a partir do segundo mandato, que foi crísico, né, onde a gente percebe nitidamente que se era difícil fazer a gestão do Ministério da Saúde, fazer gestão difícil no Ministério da Saúde parece uma redundância, né? Se era difícil fazer a gestão, ela se tornou absolutamente disfuncional, dado as dificuldades que o governo tinha de contemplar as várias forças políticas em jogo, inclusive para se manter no poder. E, em parte, a PNH, a própria política de atenção básica, as políticas, de uma forma geral, sofreram muito com isso, né? Quebra de determinadas ações e continuidade. Eu acho que, de uma certa forma, a gente poderia dizer que a PNH, pegando aí um velho chavão, né, todas as ações, elas necessariamente, ou quase todas, precisam de um aporte, de um suporte filosófico, político, que dê sentido àquilo que os sujeitos estão fazendo, ok? Na medida em que isso comece a diluir ou a se esvaziar, a gente corre o risco de, na verdade, encontrar situações onde as práticas, gradualmente, elas vão se transformando em protocolos ou tecnologias, tá bom? Eu lembro de... Queria te pedir a fala. Oi? Eu Perdão. queria depois, quando você concluir aí, te pedir a fala para colocar aqui uma questão que eu lembrei. Pronto, perfeito. A gente está próximo do encerramento, eu já ia encerrar aqui em 30 segundos, né? Então, eu acho que o grande mote, existe hoje inúmeras ações, uma miríade de ações
que elas estão se desenvolvendo à luz da inspiração constituída a partir da PNH, inclusive usando muitos dos seus princípios, ok? A gente precisa, com urgência, levantar essas experiências. Eu insisto, vale a pena se debruçar na experiência consolidada da Rede Humanizar SUS, que não é uma extensão do Ministério, ela é autônoma, ela é gerida pelos trabalhadores do SUS que estão ali. Não há uma vinculação formal entre a Rede Humanizar SUS e o Ministério da Saúde, embora muitas pessoas pensem isso. Inclusive, a gente sustenta informalmente a Rede Humanizar SUS financeiramente, né, para que ela possa continuar funcionando. Ela tem um custo, né? E esse custo não tem um centavo de dinheiro público envolvido. Existe um conjunto de trabalhadores que entendem a necessidade da rede, inclusive para ser um pouco esse agente compilador e difusor de experiências, tá certo? E olha só, Zé Maria, a gente falou do governo Temer, né? A gente nem entrou no que aconteceu nos últimos anos, né? Que eu acho que torna o governo Temer um santo. Penso que entrar nessa seara aí vai ser mais complexo, envolveria um Muito. outro debate do ponto de vista da política e gestão do Ministério da Saúde e da própria vida em sociedade no Brasil. Mas, enfim, eu só queria, Erasmo, você tocou num ponto muito interessante que não há discordância, né? Principalmente quando eu falo dessa capacidade inventiva dos trabalhadores de desenvolverem modos inovadores de produzir cuidado. Eu só chamaria a atenção, se por um momento, né, a gente pensou numa certa oposição ao feitiço da técnica, né, no contexto das práticas de saúde, entendendo que isso de algum modo se opunha muitas vezes ao cuidado relacional. Por outro lado, a gente concordo com Erasmo, a gente não pode ter em contraposição um fetiche total das relações com ou da humanização nessa dimensão do processo de cuidado. Sim. Então, eu diria como uma freira que eu conheci, nem tanto ao sol, nem tanto à lua. Porque sem técnica e tecnologia também não se produz cuidado, né? Eu penso que é necessária a ponderação e a devida mediação entre uma questão e outra para que a gente produza cuidado com qualidade, com eficiência, resolvendo problemas de saúde. Então, nessa dimensão, eu penso que é super importante a gente permanecer um pouco atentos a essas questões, né? A outra que eu gostaria de pensar aqui, Erasmo, que é redundante a certo modo, né? Mas eu gostaria de fazer essa síntese que nós estamos no núcleo de tecnologias da UFC inicialmente, né, para o mundo. Daqui a pouco muitos estudantes vão estar talvez ouvindo essa fala. Então eu gostaria de dizer uma coisa bem básica que a gente dizia na política de humanização. O cuidado é necessariamente humano, Sim. né? O outro aspecto importante é que um bom processo de cuidado não se dá sem acolher o outro, sem um abrir-se à escuta do outro, para uma construção de vínculo e uma tomada de decisão responsável daquilo que se deseja enquanto cuidado necessário para um bom viver, dentro de um processo saúde-doença. Então, para mim, é basilar nesse contexto, principalmente quando a gente está no âmbito da formação em saúde. Acolhimento, vínculo, né? E essa tomada de decisão responsável, compartilhada, para que o cuidado faça sentido para aquele, né, que é o objeto de intervenção, né? Porque, na verdade, a gente não intervém na doença, a gente intervém sobre sujeitos que têm projetos de vida, né? Embora naquele momento o projeto de vida dele seja ter sua saúde restabelecida, mas esse é o projeto de vida. Se a gente não compreender essas dimensões, se a gente minimamente não partir desse lugar, a gente muito provavelmente corre o risco de que as nossas ações não sejam tão
humanizadas e menos ainda, talvez, elas não produzam sentido para aqueles que cuidamos. Sim. E eu penso que muitas vezes é isso que leva ao abandono, que leva muitas vezes à não adesão a determinados protocolos ou tratamentos prescritos. A gente ainda está muito no campo da prescrição, da normatização da vida, sem levar em consideração a necessidade ou o desejo do outro, que apresentam uma demanda diante de nós nos espaços de produção de saúde. Bom, era isso que eu tinha um pouco para falar, agradeço demais mais uma vez um convite. Quero dizer, né, que é sempre muito prazeroso te encontrar, Erasmo, te ouvir nessas reflexões que você traz para cá, né, trouxe para esse momento desse encontro. Aliás, fazia tempo que a gente não tinha um bom papo sobre humanização e sobre outras questões que a gente nos espaços comuns aí da vida tem, né, minimamente discutido, né? Então deixo aqui um muito obrigado, né? E mais uma vez reitero essa satisfação de participar, né, desse momento com Erasmo e com o pessoal do NUTEDS. É isso aí, meu querido. A recíproca é super verdadeira, né? Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por essa conversa. Valeu. Que coisa boa, né? Então, assim, quando os próprios conferencistas, né, se sentem à vontade, assim, e conversam sobre suas práticas, experiências, sobre suas reflexões mesmo, né? Não só refletindo o outro, mas refletindo a si mesmo no outro, né? Os professores, psicólogos e enfermeiros, eles sabem disso melhor que os médicos. Mas estamos super gratos. Dizer que nosso ciclo de em saúde, né, como um todo, unir também os próprios usuários, infelizmente eles ainda não estão aqui conosco, mas a gente espera abrir em algum momento do projeto para que o usuário também possa se ver aqui, falar a sua experiência, colocar o seu espaço de cura, as suas culturas de cura, né, reabilitação, né, aconselhamento, né, professor? Acolhimento também. Então, a gente espera que a gente possa encontrar também um espaço para esses usuários virem falar aqui também, mas no sentido também de fortalecer e qualificar a mão de obra do SUS e também o seu uso racional, né? O racional dos seus equipamentos, dos seus aparelhos, né? Dos seus recursos, sejam eles humanos ou estruturais. Então, nós estamos muito felizes mesmo. Nós sabemos que depois essas depoimentos de vocês, né? Eles são tratados, editados e são colocados na nossa página oficial do YouTube. E de lá, como o professor José Ximenes já falou, né? É do Brasil inteiro, é do mundo. Nós temos aqui um colega que já foi, que é ainda muito tempo colaborador do NUTEDS, que é o Dr. Gustavo, que está aqui nos assistindo diretamente da Suécia. O Gustavo já veio, né? Assim, nós não temos ainda uma política nacional de saúde digital, como o professor José Maria Chimenez falou, e o professor Erasmo Ruiz, né? Tecnologia também é humanização, porque acesso, né? Porque acessibilidade, né? Inclusão. Então, ela está dentro das premissas, né? Da política de humanização também. Então, o doutor Gustavo está da Suécia para cá. Ele abriu, na verdade, todo esse bloco com a professora Luciene, da CESA. E eles falaram também de como é que são construídas essas políticas amarradas, por que direitos, por que deveres, quantas pessoas participam, enfim, as categorias dessas pessoas, né? Como elas se desdobram em estratégias, planos de ação. Então, assim, vão até a partezinha da ponta, né, do município para a força de trabalho e a gestão. Então, a gente ficou muito feliz. O Gustavo veio falar um pouquinho sobre as estratégias de saúde digital, já que nós não temos uma política ainda, e veio falar da política de educação digital, que é o que nós estamos fazendo agora aqui, né, com esses colegas que estão lá fora. Então, assim, a gente está muito feliz, a gente vai deixar esse último momento de fala para que vocês possam, enfim, né, fazer o fechamento de vocês, fazer um convite para que todos nós possamos ler um pouquinho essa história e possamos também escrever, né, colaborar, como vocês falaram, né, participação colaborativa para implantação, implementação e, na verdade, a transformação
dela em nós mesmos. Então, muito obrigada, felicidades. Eu vou deixar a última palavra com vocês. Vamos agradecer aqui o Lucas, né, o nosso técnico de informática, que ele aqui, com toda essa tecnologia, né, vai fazer com que a nossa palavra agora, o nosso pensamento, né, a nossa educação chegue até onde e quem precise. Obrigada, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem estiver assistindo a esse vídeo depois da gravação. Eu espero, sinceramente, que tanto a minha fala quanto a fala do professor José Maria realmente possa produzir em quem nos ouve um sentido reflexivo e transformador, né? E que sirva de alguma forma para que determinadas práticas possam ser repensadas e se entenda que humanização é alguma coisa que vai muito além de um belo sorriso, embora é sempre bom ter um belo sorriso para receber as pessoas. Tudo de bom, vida plena para vocês. Bom, então, gente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar, né, desse momento. Gostaria de ressaltar, né, que essas reflexões, né, esse compartilhamento da experiência, ele seja um disparador de reflexões em quem nos assiste, em qualquer tempo e espaço do presente ou do futuro aí, né, já que a gravação vai ficar disponível, né, e que a gente possa, a partir da capacidade, né, criativa, pensar novos modos, novas estratégias, novas possibilidades de implementar práticas de humanização nos diferentes espaços de cuidado. Aproveito a fala do professor Erasmo para ressaltar: quem tiver curiosidade, interesse, né, em ver ou conhecer algumas experiências, eu enfatizo aqui, Erasmo, a rede Humaniza SUS como um espaço, né, que fomenta, né, a publicização de experiências que acontecem nos diferentes espaços do Brasil, nos diferentes serviços de saúde. Eu diria, inclusive, né, que quem quiser resgatar do ponto de vista teórico e etc., a Rede Humaniza SUS é também um repositório do material que foi produzido pela Política Nacional de Humanização, né? Tanto do ponto de vista dos seus dispositivos, como também um compilado de experiências que foram implementadas, outras que foram objetos de reflexão dos apoiadores da política e que estão organizadas em livros, em cartilhas, e estão lá no espaço da Rede Humaniza SUS, que para mim, eu não sei se aplica a expressão, mas me parece um excelente repositório, né, Sim. dessas experiências sistematizadas no formato de livros e de cartilhas e etc. Então é isso, gente, uma boa leitura e que esta fala tenha servido de inspiração para que todos que nos assistam possam pensar sobre os modos de produzir saúde comprometidos com o outro e com essa valorização da dignidade da pessoa humana. José Maria, a gente que está no campo da pós-graduação, né? Se algum estudante de pós, seja especialização, mestrado ou doutorado, estiver vivendo aquela crise, eu não sei o que eu faço agora, vá na Rede Humaniza SUS que vai estar cheio de ideias para pesquisar ali. Com certeza. Aliás, a própria rede É, pode ser um espaço de pesquisa a partir do que está produzido lá. perfeito. Ela já Inclusive. foi em tese de doutorado. Então é isso, gente. Eu vou pedir licença, um outro compromisso. Deixo um abraço para a professora Sheila, um abraço para o professor Erasmo, e a gente se encontra, né, em outros momentos aí no futuro para continuar essas reflexões. Abraço. Com certeza. Abraço, meu querido. Tudo de bom. Sheila, um grande abraço para você. Valeu. Professor querido, obrigada.